Saúdamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2015 estudando nas revistas da CPAD com o tema A Igreja e o seu Testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Erinaldo Renovato de Lima, pastor ali na cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, que tem aí como título A Organização de uma Igreja Local. Então este é o principal tema da lição, a organização dessa igreja em Creta. Então Paulo diz na sua carta o motivo pelo qual ele deixou ali Tito, para organizar então a igreja ali em Creta. Então ele vai estabelecer presbíteros e ele vai cuidar da doutrina, de ensinar ali a palavra de Deus e o comportamento correto para aqueles crentes. O texto áureo está na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. E a verdade prática diz: a igreja local deve subordinar-se à orientação de Deus através de sua palavra, que é o manual de administração eclesiástica por excelência. Então veja que, como Tito tinha que colocar em ordem a igreja e tinha que estabelecer ali os líderes para cada congregação, cada igreja ali dentro da ilha de Creta, não era só uma igreja, eram várias igrejas. Então cada uma precisava de ser colocado um líder e também precisava ele ensinar para eles que os crentes, aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eles agora têm que viver de maneira diferente. Eles são exemplo para a sociedade em que eles vivem. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser o sal da terra, luz do mundo. Então nós vamos nos comportar dentro da sociedade de tal forma que as pessoas desejem melhorar e não permanecer do jeito que estão. Quando nós temos aí um encontro com Deus, Deus é perfeito, Deus é santo. Então nós vamos mudar nossa maneira de viver. Nós vamos agora amar as pessoas, ajudar as pessoas, nós não vamos mais ficar falando palavrão, não vamos mais ser preguiçosos. Então nós vamos mudar. A Bíblia diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Então mudou. Você agora tem o Espírito Santo morando dentro de você. Então nós somos templo do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está aí na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 14, que diz assim: A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe e ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. E a introdução diz assim: Com esta lição estaremos iniciando o estudo da Epístola de Tito. Timóteo recebeu a incumbência de exortar uma igreja que estava sofrendo com os ataques dos falsos mestres.
A missão de Tito era semelhante à de Timóteo, mas com um encargo a mais, que foi de estabelecer presbíteros em cada cidade, pondo em ordem a igreja. Paulo mostra na carta a Tito que não era apenas pregador, ensinador e doutor dos gentios, mas também um administrador eclesiástico. Então veja só que Paulo, ele não só abria as igrejas, ele ia de cidade em cidade, pregando o evangelho, ganhando as almas, estabelecendo ali uma igreja. Mas não fazia só isso. Ele também ia cuidar da administração, de montar as igrejas, colocar liderança nas igrejas, né? Aí os departamentos da igreja. Eu já fiz tudo isso, já abri igrejas, e ali o que a gente fazia? A gente colocava da cidade ali, colocava alguém para liderar essa igreja. E ali já deixava aquela igreja com o líder, com alguém que ia cuidar da escola bíblica dominical, alguém que ia cuidar do círculo de oração, alguém que ia cuidar da evangelização, alguém que ia cuidar da música. Então, você vai separando os setores, né? Você vai organizando, colocando pessoas na liderança de cada setor. E aí você vai para outro lugar, abrir outra igreja. Nós fizemos o trabalho assim, nós abrimos 8 igrejas. Então, em todas elas nós fizemos a mesma coisa. Pregamos, ganhamos as almas, e ali nós organizamos aquela igreja e partimos para abrir outra igreja em outro local. Então esse era o trabalho de Paulo. Ele fazia exatamente isso. Então tinha que organizar essas igrejas, colocar o líder em cada uma. E Paulo então se preocupava com essa administração eclesiástica, porque a igreja não consegue funcionar corretamente se não tiver administração. Senão cada um vai querer fazer uma coisa, não vai haver a mudança, a santificação, as pessoas vão continuar nos pecados que cometiam antes. Também o dinheiro não vai ser arrecadado, ou se for, vai ser mal gasto. Então tudo tem que ser organizadinho, direitinho, para funcionar a igreja corretamente. Então nós vamos estudar hoje a carta do apóstolo Paulo a Tito, provavelmente escrita aí na Macedônia, quando Paulo tinha ali saído da prisão, e pouco tempo depois de escrever essa carta ele foi preso novamente, provavelmente ali na cidade de Trode, né? E deixou para trás a sua capa, os seus livros, e ali provavelmente tenha sido preso ali sem esperar, né? De repente assim, ele teve que ir embora sem suas coisas. Mas antes então ele escreve essa carta, ele já tinha ido lá em Creta, já tinha ali começado a organizar a igreja em Creta, mas ele deixou Tito para terminar de fazer esse trabalho e colocar a liderança em cada igreja, colocar ali um presbítero para organizar, para cuidar, para administrar cada uma daquelas igrejas que estavam abertas na ilha de Creta. Então veja bem que, além de organizar essas igrejas, ele teria que cuidar da doutrina, porque estava ali ocorrendo um problema sério. As pessoas não tinham ali ninguém sobre elas e estavam vivendo de qualquer maneira. Além disso, existiam ali falsos mestres, principalmente os judaizantes, que queriam obrigar as pessoas a seguirem as normas dietéticas, né? Queriam também que as pessoas se circuncidassem. E também havia ali aquele ensino de quem fosse descendente de Abraão tinha prioridade na igreja. Então, era muita coisa que o Tito tinha que fazer, assim como Timóteo teve que trabalhar em cima disso também. Agora, o trabalho do Tito era maior ainda, porque ele tinha que estabelecer presbíteros em cada igreja. Para fazer isso, ele teria que escolher, ele teria que congregar um pouco de tempo em cada uma dessas igrejas, e ali ele ia descobrir quem poderia ser líder. Veja só que é um trabalho complicado, difícil, tem que ser feito com muita oração, jejum, com muito cuidado, para escolher essa pessoa. Não pode ser qualquer um, não pode ser de qualquer maneira. Veja bem que para Paulo e Barnabé irem para o campo missionário, abrir igrejas, eles estavam numa reunião de oração, que havia ali profetas, né, doutores. Então eles estavam reunidos
orando e jejuando, e o Espírito Santo disse: separai para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então veja só, o Espírito Santo disse, e os irmãos orando e jejuando impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Então é assim que era feito. Então havia o quê? Uma direção e direção total de Deus na escolha. Era Deus que escolhia. Hoje nós estamos vivendo um período difícil na igreja. Não é mais Deus que escolhe, são os homens que escolhem. Não é? E era preciso o quê? Haver uma identificação de Deus para que essa pessoa pudesse assumir. Como é que nós vamos saber que Deus escolheu alguém? Olha aí. Jesus, no caso de Jesus, como é que foi? Pedro disse: olha, varão aprovado por Deus entre vós, com o quê? Com sinais, prodígios, maravilhas. Paulo diz: olha, os sinais do meu apostolado são os sinais, prodígios, maravilhas. Aí você vê Filipe pregando o evangelho, ganhando almas e tudo. O que acontecia? As pessoas estavam alegres, felizes, porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Então vamos ver Pedro. Pedro, então, orava lá, né? O aleijado andava, a pessoa morta ressuscitava. Então são sinais que vêm de Deus. E isso é que comprova o ministério. Para nós sabermos quem Deus está escolhendo, então nós vamos olhar na vida da pessoa. É quem está fazendo a obra que é chamado. Não é alguém que é chamado para fazer. Não, é quem já está fazendo. Deus está comprovando, mostrando para os homens quem é que ele escolheu. E aí, os homens vão só o quê? Vão só confirmar isso. Então, além disso, além desses sinais, prodígios e maravilhas, precisava o quê? Precisava da pessoa entender da Bíblia, porque ele iria ensinar a palavra de Deus. Precisava também ter uma vida correta, né? Não podia ser alguém que não pagava as contas, né? Não podia ser alguém que bebia, não podia ser alguém que tinha vida que não era testemunho para a sociedade em que eles viviam. Então vamos ver aí na parte 1, a epístola enviada a Tito. Tópico 1, o intento da epístola. Tópico 2, data em que foi escrita. Tópico 3, um viver correto. Na parte 2, o pastor precisa proteger o rebanho de Deus. Tópico 1, qualificação dos pastores. Tópico 2, crentes, porém problemáticos. Tópico 3, não dar ouvidos a ensinos falsos. Na parte 3, a percepção da pureza para os puros e para os impuros. Tópico 1, tudo é puro para os puros. Tópico 2, nada é puro para os impuros. Tópico 3, conhece a Deus, mas o negam com as atitudes. Vamos ver então a parte 1. A epístola enviada a Tito. Tópico 1, o intento da epístola. Tópico 2, data em que foi escrita. Tópico 3, um viver correto. Então vamos ver tópico 1, o intento da epístola. Qual era o principal propósito da epístola de Tito? O objetivo de Paulo era dar conselhos ao jovem pastor Tito a respeito da responsabilidade que ele havia recebido. Tito recebeu a incumbência de supervisionar e organizar as igrejas da ilha de Creta. Paulo havia visitado a ilha com Tito e o deixou ali com esta importante incumbência. Então, o principal aí, né, que na verdade são dois principais objetivos pelos quais o apóstolo Paulo deixou Tito na ilha de Creta. Então, Tito, ele teria que cuidar da doutrina, a organização dessa doutrina dentro das várias igrejas. Então, esse ensino deveria ser dado, deveria ser exigida a santificação. E o outro trabalho, mais difícil ainda, era organizar as igrejas, colocando em cada igreja um presbítero, ou ancião, ou pastor, que assumiria o governo daquela congregação, daquela igreja, e ali então ele organizaria a igreja. Então veja só que o trabalho de Tito era muito difícil.